Afinal de contas, o que que fala a LDB sobre a nossa função de coordenação nas escolas? É sobre isso que a gente conversa hoje, como que a gente pode entender um pouco mais da LDB e colocar em prática alguns pontos que são importantes. Então, roda a vinheta e vem saber como a LDB fala da coordenação pedagógica. E agora você já curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para que você não perca mais nada sobre coordenação pedagógica. E vamos entender. Raquel, o que eu preciso entender da LDB em relação às minhas atribuições de coordenação pedagógica? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela foi criada em 1996 e ela é bem extensa, abrange vários aspectos que são importantes da nossa educação no Brasil. No entanto, não tem um trecho que fale exclusivamente da nossa função. Existem alguns pontos que são colocados dentro da LDB e que a gente precisa entender. E tem um artigo específico, que é o artigo 12, dentro da LDB, que fala de alguns pontos que são de atribuição da direção escolar e também de nós, coordenadores, mas não especificamente. Acredito eu que com o tempo isso tende a mudar, porque é um cargo que está ganhando força e nós precisamos trazer essa força cada vez mais para que as pessoas ao nosso redor vejam o quão importante é o cargo de coordenação pedagógica para uma instituição. Afinal de contas, Raquel, por que é tão importante? É óbvio, nós cuidamos de todo o pedagógico, ou seja, toda aquela questão das habilidades e desenvolvimento da aprendizagem dos nossos alunos e como os nossos professores atuam em sala para que esse conhecimento seja adquirido pelos nossos alunos, somos nós que orientamos. Então, todo este pedagógico, toda essa parte da aprendizagem, ela tem uma relação direta com a coordenação pedagógica e a gente precisa atuar junto com os nossos professores. A gente tem aqui o artigo 12, como eu disse, que ele fala de alguns pontos que são importantes e destes eu vou ler apenas aqueles que eu vejo que têm uma relação com a coordenação, ok? O 1, elaborar e executar a proposta pedagógica. Nós somos responsáveis por toda essa parte de elaboração e execução da proposta pedagógica da nossa escola. Somos quem iremos fazer 100% dela? Não. É claro que a equipe precisa estar ali o tempo todo conosco, mas o peso é nosso, né? A força é nossa. O 2, administrar o seu pessoal e recursos materiais e financeiros é nosso, Raquel. O pessoal, se considerando os professores, sim, mas a parte financeira, quem vai cuidar é o nosso administrativo junto com a direção escolar. Por isso eu disse que não é exclusivo nosso, tá vendo aí? Assegurar o cumprimento de dias letivos e hora-aula estabelecidas. Opa! Nós precisamos ter essa atenção. Aqui eu faço até um parênteses para você ficar ligado aí, sabe por quê? Muitas escolas têm o hábito de pegar um dia letivo e falar: ah, não, vamos transformar ele em dia escolar, fazer um conselho de classe, fazer uma reunião de pais, e os alunos que tinham que ser assistidos pelos professores em sala de aula com os conteúdos deixam de ser. Então, daqueles 200 dias letivos obrigatórios, se foi. E assim, muitas vezes acontecem em outros dias letivos que vão sendo, entre aspas, aí, deixados de lado para que se possa atender outras necessidades da escola. Vale aí ficar com a antena ligada, porque, por lei, os nossos alunos têm o direito de ter os 200 dias letivos em aula, não é com outras atividades. Então, mas vai ter um campeonato escolar, ele pode ser considerado como aula? Sim. Qual é o cunho pedagógico disso? Os alunos estarão inseridos junto com os professores? Não, é dos pais. Então não, né, Raquel? Mas se os alunos estão inseridos, está havendo uma questão pedagógica toda pensada por trás,
você está respaldado em ter esse momento com os alunos e vale sim como os seus 200 dias letivos. É considerado dentro dos 200 dias letivos. Promover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. E não apenas hoje em dia os de menor rendimento, mas aqueles que não alcançaram o rendimento esperado. Não precisa estar somente abaixo da média, tá? Mas ele não alcançou o que era realmente esperado, ele, por direito, ele pode fazer esse momento de rever os conteúdos e possibilitar uma melhora desse rendimento. Articular-se com famílias e comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Quem tem este papel, Raquel? Nós. Esse é um momento de articular, todo o processo de articulação entre família, a própria comunidade, todo, né, o processo escolar ali como um todo é uma atribuição da coordenação pedagógica. E se você tiver um orientador educacional na sua escola, um psicólogo, um assistente social, outras ramificações, no momento dessas articulações, eles podem ter também um papel ali dentro, mas o foco central ele acaba sendo nosso, porque a gente tem que integrar todos os campos ali dessa comunidade. Informar pais e responsáveis sobre a execução da proposta pedagógica, sobre os procedimentos de avaliação e outros componentes educativos é uma atribuição nossa. Então, nós temos esse papel de cuidar e analisar tudo isso para que a gente consiga atuar com esses alunos também da maneira que é a esperada. Então, para isso, os pais precisam ter ciência da proposta pedagógica escolar, do que é esperado para aquele período, para aquele ano, para que todos possam, de alguma maneira, contribuir. Notificar conselho tutelar sobre qualquer situação existente é uma atribuição nossa, em que outras pessoas podem estar envolvidas, mas nós temos esse papel ali de estar junto nesse momento. Estabelecer ações distintas a promover a cultura de paz nas escolas, nós temos um papel muito importante diante disso. Promover um ambiente seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso, por exemplo, de dependência de drogas ou alguma outra questão que a gente perceba, também nós temos um papel importante nesse momento. Então, olha o tanto de atribuições que vêm escritas, que são de incumbência do sistema de ensino, sem dizer que é propriamente da coordenação, mas que nós fazemos quase todos estes papéis. E Raquel, o que você tem a me dizer sobre isso? Tenho a te dizer que, por mais que a LDB não diga aberta e claramente que essa é uma atribuição da coordenação pedagógica, nós sabemos que são atribuições que a gente precisa pensar. Vale muito a pena, se você ainda não parou para ler a LDB, você parar e fazer essa leitura, são só 61 páginas, não é muito extenso, tem coisas que são muito interessantes e vão ter coisas talvez que não tenham referência ao seu segmento de ensino e você não precisa ler. Mas conhecer o que está escrito na LDB é fundamental. Eu quero que você me conte aqui embaixo se você já teve a curiosidade de abrir a LDB na íntegra para que você possa ler e conhecer, ou se não, ainda não fez isso, mas vai fazer agora, depois dessa nossa conversa por aqui. Me conta aqui que eu quero saber mais sobre como está o seu conhecimento dessa íntegra da LDB. E a gente se vê aqui nos outros vídeos que eu deixo disponível para que você possa cada vez mais se inteirar sobre os assuntos de coordenação, ficar por dentro e não ter tantas e tantas pedras aí na sua mochilinha pesando. Combinado? A gente se vê agora nos próximos vídeos.